O seu olhar não pode estar nas circunstâncias difíceis. O seu olhar, apesar da realidade das circunstâncias difíceis, você precisa fazer como Pedro fez inicialmente, estar com seus olhos em Cristo, e aí você vai andar no sobrenatural. Então, o olhar, o olho aqui, é uma figura de linguagem para Jesus trazer um ensinamento poderoso para mim e para você. Outra coisa é quando os olhos influenciam o coração. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Se puder botar na tela aqui, por favor, querido. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Existe um texto que retrata exatamente a forma como Eva olhou. E vendo a mulher, e o quê? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tomou do seu fruto e comeu. Primeiro Eva o quê? Viu. Depois desejou. Depois tomou. A ação é uma consequência natural daquilo que eu desejo, daquilo que eu penso. Então, existe um ciclo, situação diante daquilo que eu vejo. Gera pensamentos que geram uma atitude, ou um desejo e que geram uma atitude. Então, é tudo isso que nós precisamos entender nessa noite. O diabo, o nosso adversário, ele sabe qual é a nossa fraqueza. Ele sabe exatamente qual é a nossa fraqueza. E ele vai justamente colocar e criar situações para que a gente possa morder a isca. Para que a gente possa pegar naquilo que não é para pegar. Deus disse a Eva e a Adão: comam de tudo que está no meio do jardim. Porém, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe que Deus não impôs isso. Observe que Deus apenas liberou uma palavra, dizendo para eles não comerem. Mas a serpente, que é astuta e que veio de uma forma completamente diferente, porque a serpente era algo comum ali no convívio de Eva e de Adão, porque existiam vários animais, mas a serpente agora estava falando e conduzindo Eva a um local perigoso. Que local é esse, Valdeir? É o local quando nós duvidamos da palavra de Deus. Todas as vezes que você for encurralado, confrontado, para você negociar aquilo que Deus está dizendo, para você não negociar, fique atento. O bote já está armado. E se você morder a isca, você vai amargar o fato de estar distante de Deus. Assim foi a vida de Adão e Eva. Infelizmente, depois que Eva viu, desejou, comeu, acabou que ela perdeu, juntamente com Adão, a oportunidade de viver uma vida completamente diferente daquilo que eles viveram. Mas para a gente finalizar, concluindo aqui, quando o olhar alimenta o desejo. O exemplo é 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 ao 4. Davi viu a mulher tomando banho, Davi observou, Davi estava em um local que naquele momento, naquela ocasião, naquela época, não era para os reis estarem no seu palácio, e sim na guerra, no fronte de batalha. Davi decidiu descansar e o laço foi armado e Davi acabou caindo no laço. Ninguém cai no laço da noite para o dia. Ninguém cai no laço da noite para o dia. Existe uma construção, existe algo que está sendo arquitetado, e o diabo, ele vai fazer semelhante a uma rã, que muitas vezes você pode botar ela numa água fria,
dentro de uma panela e você liga o fogo e ela está ali, daqui a pouco ela é cozida sem perceber que está sendo cozida. Justamente porque ela se acostumou com aquele ambiente. Quantas pessoas têm se acostumado com ambientes insalubres espiritualmente? Quantas pessoas que têm se acostumado em ver coisas que Deus está dizendo não veja, de tocar em coisas que Deus está dizendo não toque, em fazer coisas que Deus está dizendo não faça, e aí é que mora justamente o perigo, e os demônios estão ali justamente para poder lançar a mão e arrancar você da presença de Deus. Queridos, entenda uma coisa, o diabo detesta o ser humano, sabe por quê? Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo detesta o ser humano, porque nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus, nós somos a presença móvel de Deus, nós somos uma igreja que vive para a glória de Deus. Por isso ele tem prazer em nos afastar da presença de Deus. Então, o que a gente precisa fazer, e eu disse isso aqui, não é somente orar, mas vigiar. A vigilância precede a oração. A gente precisa ter prudência. Jesus disse: sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. A gente precisa discernir o ambiente, identificar o perigo ou a aparência do mal, para a gente não cair no laço do diabo. E Deus é misericordioso, porque Ele conhece o nosso coração, e quando a gente não perceber a presença do mal, Ele mesmo vai cuidar de nos dar o escape. Mas o que nós precisamos fazer é sempre estar atento e cuidar daquilo que Jesus disse que é os olhos, que é a candeia da alma. Os olhos são a candeia da alma. Quando você estiver em casa, varão, e que sua mulher não está te vendo, depois que ela for dormir, vigia o teu olhar, porque o diabo tem derrubado muita gente, e casamentos estão sendo, infelizmente, destruídos, porque você que é o sacerdote, você que é o homem que Deus colocou responsabilidade de direcionar a sua casa, de estabelecer limite para os seus filhos, de prover para a sua família, é você, meu irmão. Deus te chamou de sacerdote. Então, em nome de Jesus, vigia para você não ser mais um na estatística do diabo. Essa palavra aqui é uma palavra que Deus está nos confrontando nessa noite, e isso também serve para mim, porque eu sou homem, eu sou falho, eu também estou sujeito às tentações, eu também sou tentado. Então nós precisamos vigiar. Aleluia, glória a Deus. Para a gente finalizar essa reflexão, precisamos aprender a olhar para Jesus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos excessivamente para os problemas, podemos perder a esperança. O cristão precisa aprender a mudar o foco. Quando eu me alimento da palavra, estou cheio de fé, eu faço como Josué e Caleb. Eu não ignoro a realidade, mas eu não ignoro aquilo que Deus falou. Eu observo a circunstância, eu analiso o ambiente e percebo que algo ali precisa de uma intervenção de Deus. E a Bíblia fala que Deus se move por fé. Quem tem fé aqui? Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Então Deus está se movendo e vai se mover através da sua fé. Não temas, eu sou
contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. A sua fé, meu irmão, vai trazer resposta de Deus, vai fazer com que você atravesse o vale e chegue do outro lado, e você vai cantar o hino da vitória. Tenha fé, tenha esperança, Deus não te abandonou. Tira o seu olhar de coisas ruins, tira o seu olhar de situações que levarão você a cair, e coloca o seu olhar em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Aleluia, aleluia. A sua fé precisa ser alimentada, porque se alguém perder a fé, perdeu tudo. Eu posso perder tudo menos a fé. Se eu perder tudo e não perder fé, eu posso reconstruir tudo de novo. Se você tiver fé, alguém pode te botar numa ilha deserta, sem Bíblia, mas se seu coração é cheio de fé, queridos, você não vai viver, isolado, porque a presença de Deus estará contigo. Não importa onde você está, não importa o que estão fazendo com você, se você está com um olhar em Jesus Cristo, meu irmão, você vai vencer, você vai vencer. Essa fase vai passar, você vai vencer. Coloca o seu olhar em Jesus de Nazaré. Quando Pedro olhava para Jesus, ele andou no sobrenatural, mas quando Pedro desfocou de Jesus, ele naufragou. O seu olhar não pode estar nas circunstâncias difíceis. O seu olhar, apesar da realidade das circunstâncias difíceis, você precisa fazer como Pedro fez inicialmente, estar com seus olhos em Cristo, e aí você vai andar no sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. O sobrenatural é para aqueles que andam em fé. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você é aquele que Deus colocou dentro de você, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é luz, o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é um advogado, é um conselheiro, é um amigo, é aquele que te guia, que te orienta, que te ajuda. O Espírito Santo é um amigo fiel, que te conduz em toda e qualquer situação. A pergunta é: onde está o seu olhar? Onde está o seu olhar nessa noite? O que você tem visto ao longo desses meses, desses dias, desses anos? Porque o povo de Israel, infelizmente, acabou vivendo distante da promessa, inevitavelmente, naufragaram e perderam a oportunidade de desfrutar de uma terra boa e larga, que mana leite e mel. A terra boa e larga é para você, é para mim, para nós que caminhamos em fé. Talvez você esteja aqui nessa noite, mas as circunstâncias têm sido tão terríveis, que você está prestes a desistir, a naufragar. Mas hoje Deus me trouxe essa palavra, colocou no meu espírito, para poder dizer a você nessa noite: não desista, não desista, Deus está contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Há esperança para você. Se você estiver na presença de Jesus, Ele não deixará você sozinho. Aleluia. Ele não pode negar a sua palavra, que nos garantiu que estaria conosco. Você não está só. Talvez você possa estar só fisicamente, mas espiritualmente os anjos de Deus estão te guardando, estão protegendo você, a sua casa. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Jesus está contigo. Levanta a sua cabeça, erga os seus olhos, olha para Jesus, porque Ele está te sustentando. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é louvado, Ele é exaltado. Glória o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus.